Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e vamos dar prosseguimento nessa aula ao cálculo estequiométrico. Falaremos sobre os reagentes em excesso e reagentes limitantes. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Devemos tomar muito cuidado com exercícios de estequiometria que envolvem reagentes em excesso e reagentes limitantes, principalmente porque nem sempre no exercício vem explícito que o exercício trata-se de um caso especial, de um caso que possa ter reagente em excesso. Pode ser que o exercício fale para você, calcule o reagente em excesso, descubra o reagente limitante, aí tudo bem, ele já está indicando, então você já vai resolver o exercício buscando isso. Só que muitas vezes eles não trazem nenhuma informação sobre reagente em excesso e reagente limitante no enunciado, e se você não percebe que trata-se de um exercício desse tipo, o risco é muito grande de você errar o resultado do que ele pede. Então, como que você consegue analisar se um exercício é de reagente em excesso e reagente limitante ou não? A gente estudou nas nossas últimas aulas de estequiometria, na aula de conceitos básicos principalmente, que o cálculo estequiométrico é maravilhoso, porque com uma única informação você consegue calcular o que você quiser na reação, não é mesmo? Então basta ele te dar um dado sobre um reagente, um dado sobre um produto, seja o que for, uma única informação, você calcula o que você quiser. Porém, em alguns exercícios, você vai perceber no enunciado que ele te dá dois dados de dois reagentes. Se ele te der dois dados de dois reagentes diferentes, por exemplo, uma reação tem o reagente nitrogênio e hidrogênio, ele te informa a quantidade de hidrogênio e de nitrogênio que ele colocou para reagir. Se ele te dá duas informações, já fica com um pezinho atrás. Duas informações de dois reagentes, a chance é muito grande de ser um exercício que um desses dois reagentes está em excesso. E se você não perceber isso, vai dar errado no final do exercício. Porque o que é um reagente em excesso? Quando você vai misturar uma certa substância com outra substância, se você faz o cálculo anterior, um cálculo prévio, você sabe a quantidade que você precisa desse, a quantidade que você precisa desse para reagir e formar totalmente o produto. Só que na prática do dia a dia, na correria, normalmente as pessoas não fazem tantos esses cálculos, eles já começam misturando as coisas para reagir e formar o que eles querem. E se eles misturam quantidades que não são estequiometricamente perfeitas, corre-se o risco de um dos reagentes acabar antes do outro. Uma reação sem reagente em excesso, os dois reagentes eles terminam juntos e geram o produto. No final, a quantidade que dava para produzir. Mas se tem um reagente em excesso, um dos reagentes vai terminar e o outro vai sobrar. E aquele que sobra, sobra lá no meio reacional. E se você usar essa sobra no cálculo, você vai dar a entender que essa sobra também reagiu, sendo que ela não reagiu. Então, quando a gente tem exercícios que possa ter reagente em excesso, qual é o nosso objetivo? Descobrir quem está em excesso, retirar o excesso ou tirar essa substância do nosso cálculo estequiométrico e usar a substância que não está em excesso, porque se ela não está em excesso, ela vai totalmente se transformar no produto. Essa substância que não está em excesso a gente chama de reagente limitante. Quando ele acaba, o outro sobra. Então ele limita a quantidade do outro. Então eu quero mostrar para vocês com dois exemplos como que a gente identifica primeiro que o exercício é de reagente em excesso e como a gente descobre então qual dos reagentes está realmente em excesso. Vamos para a tela? Então aqui eu tenho para vocês um exemplo bem simples, sem complicações no enunciado. Eu quero explicar para vocês o que é um reagente em excesso e, consequentemente, o reagente limitante. Então vamos analisar o exercício como se a gente não soubesse que trata-se de um caso especial como esse, tá? Então vamos ler. Calcule a massa de água. Fizemos vários exercícios para calcular a massa numa transformação, não é? Calcule a massa de água produzida ao se misturar 16 gramas de hidrogênio. Ele poderia parar aqui, né? Mas olha o que ele fala. Com 64 gramas de oxigênio. Ora, num cálculo estequiométrico eu não preciso de duas informações, basta uma que eu resolvo. Se ele me deu duas informações, corre um risco muito grande de ser um caso especial. Vejam, ele me deu a massa do hidrogênio, que é um dos reagentes, e a massa do oxigênio, que é um outro reagente. Se ele me deu dois dados, já vamos anotar aqui, ó, dois dados de reagentes diferentes.
Vejam que no enunciado ele não fala de excesso em nenhum momento. Você tem que perceber que pode ser um exercício de excesso. Então, qual é a primeira coisa? O foco do meu exercício é calcular a massa de água produzida. Não tem como eu calcular essa massa de água sem antes descobrir se existe algum reagente em excesso. Porque se existir, eu tenho que tirar ele do meu cálculo, estão lembrados? Então, o primeiro passo, sempre que você tiver duas informações, descobrir se há excesso de reagente. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser descobrir se há excesso de reagente antes de fazer o que o exercício pede, porque o que o exercício pede não é descobrir se tem excesso. O exercício pede para eu calcular a massa de água produzida. Só que não tem como eu fazer isso sem antes descobrir se há excesso. Então, o primeiro passo é a gente descobrir se tem excesso. Como que a gente descobre se há excesso de reagente? Para a gente descobrir se há excesso de reagente, a gente tem que fazer um cálculo estequiométrico prévio. Como assim? Eu vou primeiro balancear a equação, que ela está desbalanceada, tá? Então, o primeiro passo é balancear, balanceei essa reação. Eu vou pegar os dois reagentes da reação, quem são? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nem vou escrever a reação inteira, eu vou pegar os dois reagentes. Eu vou escolher uma das duas informações que o exercício me deu. Tanto faz se você escolheu 16 gramas de hidrogênio ou 64 gramas de oxigênio. Independente de qual você escolher, você vai chegar à mesma conclusão, que é chegar quem está em excesso. Então, eu vou pegar aqui os 16 gramas de hidrogênio, pode ser? Eu escolhi o 16 gramas de hidrogênio. Então, eu vou pegar embaixo do hidrogênio e colocar 16 gramas. E vou fazer o quê? Calcular qual deveria ser a massa de oxigênio para comparar com aquele que ele me deu. Então, eu estou assumindo que os 16 gramas de hidrogênio estão corretos. Para 16 gramas de hidrogênio, vamos calcular qual deveria ser a massa de oxigênio para consumir os 16 gramas de hidrogênio. E aí eu comparo com quanto ele me deu. Vamos ver? Como que a gente descobre essa massa? Fazendo um cálculo estequiométrico. Como que a gente faz um cálculo estequiométrico? Pega a proporção em mols. Aqui é 2 mols para 1 mol, não é? Afinal, o balanceamento me trouxe o 2 para 1. Só que eu posso deixar em mol embaixo? Nesse caso não, porque eu vou ter que trabalhar com massa, tanto em cima no primeiro caso como no outro. Então eu vou ter que mudar para massa, para gramas. Como que eu transformo mol para massa? Uso a massa molar. Por isso que aqui no cantinho eu te dei as massas atômicas. Vamos calcular a massa molar do hidrogênio? Cada hidrogênio pesa 1. Então, 1 vezes 2 dá um total de 2 gramas por mol. Então, eu posso vir aqui e substituir o mol por 2 gramas. Vamos calcular a massa molar do oxigênio. Cada oxigênio pesa 16. Quantos oxigênios a gente tem por molécula? 2. 2 vezes 16, 32. Então, aqui, 1 mol eu substituo por 32 gramas. E vou multiplicar isso aí em cruz. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui 32 vezes 16 e o resultado eu vou ter que dividir por 4. Nem vou simplificar aí, embora seja mais fácil simplificar, tá? Eu vou acelerar aqui. Essa massa dá 128 gramas de O2. Agora vem o lance mais importante, você entender o que você acabou de calcular. Para cada 16 gramas de hidrogênio, você precisa de 128 gramas de oxigênio. Quanto ele te deu de oxigênio? Só 64. Ou seja, ele te deu só 64 gramas menos do que você precisa. Portanto, o oxigênio não está em excesso. Concordam? O oxigênio não está em excesso. Quem está é o outro, é o hidrogênio. Ele que está muito. 16 gramas é muito para 64 gramas. Porque para 16 gramas eu só precisava de 128 de oxigênio, concorda? Se você quiser ter certeza se realmente é o hidrogênio que está em excesso, você faz tudo de novo. Você pega de novo os reagentes. Eu vou fazer 2 vezes, não é necessário. E lembra que eu escolhi o 16 gramas? Agora eu vou escolher o 64 de oxigênio, tá bem? Então, vou pegar os 64 gramas de oxigênio e vamos calcular qual deveria ser a massa de hidrogênio para comparar com os 16 gramas que ele me deu. Então, vamos lá. Embaixo eu pego a proporção em mols, que é 2 para 1, e multiplico pela massa molar, igualzinho o anterior, não vou perder tempo aqui. E vou resolver e achar a massa de hidrogênio que eu deveria ter
para 64 gramas de oxigênio. Então aqui eu vou ter que fazer 64 vezes 4 e o resultado eu vou dividir por 32. Essa minha massa vai dar 8 gramas de hidrogênio. Olha aí, pessoal. Olha que interessante. Eu preciso só de 8 gramas de hidrogênio para reagir com 64 gramas de oxigênio. Ele me deu 16 gramas de hidrogênio. Concordam? Ele me deu mais hidrogênio no enunciado do que eu preciso. Eu só preciso de 8. Portanto, confirma que quem está em excesso é o hidrogênio. Então, vamos anotar aqui, ó, excesso. Quem é o excesso? É o hidrogênio. Este é o reagente em excesso. Quanto que tem de excesso? 16 gramas é o que ele me deu, mas eu preciso só de 8. Então, a massa do excesso, nesse caso aqui, é de 8 gramas. Eu tenho 8 gramas de excesso de hidrogênio. Se o hidrogênio é quem está em excesso, a gente descobre que o reagente limitante é o outro reagente. No caso, o reagente limitante é o oxigênio. Bom, descobri então que esse exercício tinha excesso, concordam? O que eu vou fazer agora? Tirar o reagente em excesso da questão e utilizar o reagente limitante para fazer o que ele quer, porque lembra que a gente ainda tem um objetivo, calcular a massa de água. Então, depois de descobrir quem está em excesso, eu vou fazer o que ele quer. Então, vou para a próxima tela, vou trazer o mesmo enunciado para a gente continuar. Vamos lá? Então, eu trouxe para cá o mesmo enunciado. A gente já descobriu que o hidrogênio está em excesso. Então, eu vou tirar o hidrogênio do meu cálculo. É como se ele não tivesse vindo no enunciado, tudo bem? E eu vou usar o oxigênio, que é o reagente limitante, para fazer o cálculo do que ele quer. Então, eu vou pegar, a reação já está balanceada, a gente já balanceou na tela anterior. Então, eu vou pegar os 64 gramas de oxigênio, que é o reagente limitante, e vou calcular o que ele quer, que é a massa de água. Aí virou um cálculo estequiométrico simples. Vamos lá? Pega a proporção que é de 1 mol em cima de oxigênio para 2 mols de água. Posso deixar em mol? Não posso deixar em mol porque em cima eu quero trabalhar com massa. Então eu vou ter que transformar esse mol para massa usando a massa molar. No exemplo anterior a gente já viu que a massa molar do oxigênio é 32 gramas. A massa molar da água eu vou calcular aqui no cantinho. Ó, cada hidrogênio pesa 1. E cada oxigênio pesa 16. 16 mais 2 dá uma massa molar de 18 gramas por mol. Então, eu vou tirar o mol e vou colocar 18 gramas no lugar. E vou simplesmente agora multiplicar em cruz. Então, vai ficar 32 vezes m, 32m é igual a 64 vezes 2 vezes 18. Passa o m dividindo, desculpa, o 32 dividindo, vai ficar 64 vezes 2 vezes 18, dividido por 32. Beleza? Dá para simplificar o 64 com 32, não é? Mas isso aqui vai dar 64 vezes 2 vezes 18, dividido por 32, que dá uma massa de 72 gramas de água. Então, o que a gente vê é que nessa transformação, a partir de 16 gramas de hidrogênio com 64 gramas de oxigênio, dá para fabricar 72 gramas de água. Lembrando que ainda vai sobrar como excesso 8 gramas de hidrogênio que a gente viu anteriormente. Na próxima tela eu vou mostrar mais um exemplo para ver se ficou claro como descobre quem está em excesso. Vamos para o próximo enunciado. Em uma reação causada pela mistura de 44,8 gramas de nitrogênio com 6 mols de hidrogênio, já vejam que eu estou dando duas informações de dois reagentes. Não precisa disso num cálculo estequiométrico. Segunda equação abaixo, identifique o reagente em excesso e o reagente limitante. Aqui ele já está te falando que você vai ter um reagente em excesso e um reagente limitante. Só quer que você identifique. Então, nesse caso, nem precisava ter grifado ali o que eu fiz anteriormente. Mas se ele não falasse nada, eu precisaria perceber isso. Então, como que eu descubro se tem um reagente em excesso? Então, vamos descobrir se há reagente em excesso. Ficou claro como descobre se há reagente em excesso? Simplesmente o que a gente vai fazer é escolher um dos dois reagentes e calcular o quanto deveria ter do outro. A reação já está balanceada, então eu vou copiar só os dois reagentes aqui, ó, o N2 mais os 3H2, beleza? Eu vou escolher aqui uma das duas informações, os 6 mols de hidrogênio
ou vou pegar os 44,8 gramas de nitrogênio? Eu vou pegar os 44,8 gramas de nitrogênio. Então eu escolhi aqui trabalhar com 44,8 gramas. Não importa se você escolhesse o outro, você vai chegar à mesma conclusão. Então, para 44,8 gramas de nitrogênio, vamos descobrir quantos mols de hidrogênio eu preciso. Por que mols? Porque no enunciado ele me deu 6 mols de hidrogênio, para ficar mais fácil de eu comparar. Para que eu vou calcular a massa de hidrogênio e depois ter que transformar para mol, concordam? Então vamos lá, aqui eu vou descobrir quantos mols de hidrogênio eu preciso para cada 44,8 gramas de nitrogênio. A proporção é de 1 mol aqui para 3 mols aqui. Posso deixar mol? De um lado eu posso. Do lado que eu quero calcular o número de mols que é do hidrogênio, eu vou deixar 3 mols embaixo. Mas do lado do nitrogênio eu tenho que apagar esse mol. Por quê? Porque em cima eu estou trabalhando com gramas. Eu vou ter que transformar 1 mol para gramas. Por isso que eu dei as massas atômicas aqui no cantinho. Cada nitrogênio pesa 14. Eu tenho 2 nitrogênios, então 14 vezes 2 dá 28. A massa molar é 28 gramas por mol. Vamos descobrir então quanto vale esse N? 28 vezes N dá 28N, 3 vezes 44,8. Então, vou passar o 28 dividindo, vai ficar 3 vezes 44,8 dividido por 28. Esse N vai dar igual a 4,8 mols de hidrogênio. Agora vem o lance mais importante. O que significa esses 4,8 mols de hidrogênio? É o que eu preciso ter para consumir totalmente os 44,8 gramas de nitrogênio, que é o que eu escolhi. Eu preciso só de 4,8 mols de hidrogênio. Quanto que ele me deu no enunciado? 6 mols, ele me deu mais do que eu preciso, concordam? Se ele me deu mais hidrogênio do que eu preciso, o hidrogênio está em excesso, não preciso nem fazer a contraprova. Já descobrimos que quem está em excesso é o hidrogênio, porque ele me deu 6 e eu precisava só de 4,8 mols. Então, acabamos de descobrir que o reagente em excesso é, nesse caso, o hidrogênio. Consequentemente, o reagente limitante é quem não está em excesso, que é o outro. O que não está em excesso, portanto, trata-se do nitrogênio. Então, pessoal, vimos aqui como trabalhar com reagente limitante e reagente em excesso dentro de um cálculo estequiométrico. Tem que tomar bastante cuidado porque é muito trabalhoso, não é? A gente primeiro tem que descobrir quem está em excesso para depois fazer o que o exercício realmente quer, então dá um trabalho maior. São normalmente 2 cálculos estequiométricos, pelo menos, que eu faço para descobrir quem está em excesso e depois para calcular o que ele de fato quer, mas é assim que a gente resolve. Sempre é importante perceber que o reagente limitante ele é totalmente consumido na reação, mas o reagente em excesso, como o próprio nome já diz, ele sobra, porque ele está além do que eu precisava, então ele não é totalmente consumido na reação, ele sobra junto com o produto que foi produzido nessa transformação. Então aqui a gente encerra a nossa aula de reagente limitante e reagente em excesso. Nas próximas aulas falaremos de mais 2 casos especiais para finalizar a estequiometria, que é o caso das reações que não têm um rendimento de 100% e de reações cujo reagente não é puro, ele tem impurezas. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dá um curtir aí no vídeo e eu te espero na próxima aula. Até lá!